A linha S21 chegou mais cedo ao mercado e, assim como na geração passada, temos 3 aparelhos. A diferença deste ano é que a Samsung capou os mais baratos para que o Ultra seja a estrela da nova geração. Ele é o único com design curvo, tela de alta resolução e câmera com zoom de longo alcance. Será que temos uma evolução comparado ao antecessor ou um aparelho muito superior aos demais da linha? Vamos conferir tudo sobre o Galaxy S21 Ultra nesta análise completa do Tudo Celular. O Galaxy S20 Ultra chegou com a promessa de entregar uma experiência incrível, mas no final das contas deixou a desejar em vários aspectos. O S21 Ultra tenta corrigir os seus erros e já começa se destacando pelo design. Ele é o único da nova geração que tem bordas curvas. Isso deixa o modelo mais caro com um ar mais premium que os demais. O S21 Ultra e o Plus possuem traseira de vidro com acabamento fosco, enquanto o modelo mais barato da linha tem acabamento em plástico. Na traseira verá um bloco de câmera maior no Ultra, devido à quantidade superior de sensores. Porém, o design segue o mesmo dos demais, com uma peça de metal integrada à moldura do aparelho. Isso faz com que o S21 Ultra tenha um visual mais limpo e elegante comparado àquele bloco solto do S20 Ultra. Mas ainda é bastante saltado em relação ao restante da traseira devido ao novo sistema de zoom ótico. Ele é mais gordinho que rivais como o iPhone 12 Pro Max, mas não chega a ser mais pesado. A qualidade de construção é excelente, como esperado de um celular tão caro. E agora, com a nova geração do Gorilla Glass, temos um vidro mais resistente a impactos. A certificação IP68 é a mesma das últimas gerações e possui resistência inferior ao rival da Apple. O leitor biométrico continua integrado à tela e responde muito mais rápido devido ao novo sensor ultrassônico. Talvez a maior surpresa fique para o suporte a S Pen. A canetinha da Samsung não vem com o celular, como acontece com a linha Note. Mas a coreana lançou algumas capas que trazem espaço para guardar o acessório. Testamos com a S Pen do Note 20 Ultra e funcionou perfeitamente, mas não há suporte a gestos e nem é possível controlar a câmera com a caneta. As funcionalidades ficam mais limitadas até mesmo do que no Note 10 Lite. A Samsung decidiu matar o slot microSD na linha S21 e nem mesmo o Ultra permite expandir o armazenamento. Se você não quer ficar dependendo de armazenamento na nuvem, então será melhor investir na variante com 512 GB de memória. Ainda mais se pretende gravar vídeos em 8K. Além do design mais caprichado no Ultra, também temos uma tela mais avançada no modelo mais top da Samsung. Todos trazem painel Dynamic AMOLED 2X de 120 Hz, porém o Ultra tem resolução Quad HD+, enquanto os demais ficam limitados a Full HD+. O brilho também é superior, sendo o maior que registramos em um celular da coreana. O S21 Ultra estreia uma nova geração de tela da Samsung, capaz de reduzir a velocidade para apenas 10 Hz, o que ajuda a economizar bateria em tarefas mais simples. E isso foi percebido em nossos testes, onde vimos o aparelho superar com folga o S21 Plus, que tem quase o mesmo tamanho de bateria. A reprodução de cores está melhor do que antes, com calibração próxima da perfeição. A Samsung também implementou um novo filtro de luz azul que regula a tonalidade da tela de acordo com a hora do dia. O painel tem suporte HDR10 Plus e estranhamente trava a velocidade em 120 Hz quando você assiste algum vídeo em HDR nos serviços de streaming. Isso fará com que a bateria voe mais rápido comparado à exibição de vídeos sem HDR, onde o painel reduz a velocidade para 48 Hz. É um comportamento que pode ser melhorado em atualizações futuras. A parte sonora também recebeu melhorias e temos áudio mais balanceado comparado à geração anterior, mas ainda carece de graves encorpados como temos no iPhone 12 Pro Max. A potência sonora é alta o suficiente para garantir que você escute bem o som de filmes e jogos, mesmo em locais mais barulhentos. A linha Galaxy S sempre veio acompanhada de um bom fone de ouvido, porém a Samsung decidiu seguir os passos da Apple e cortou os acessórios do S21 Ultra. Agora temos apenas o cabo USB e a chavinha da gaveta do SIM card, vindo na embalagem. O Exynos 990 foi um chip bastante polêmico por entregar desempenho abaixo do rival da Qualcomm e ainda consumir mais energia. Depois de tantas reclamações por parte dos consumidores, eis que a Samsung caprichou mais no Exynos 2100 e agora temos uma diferença menor comparado à outra variante do S21 Ultra encontrada em alguns países. Se você esperava por um salto considerável em desempenho, então ficará decepcionado ao saber que o novo top coreano entrega velocidade similar ao seu antecessor no uso com vários aplicativos e jogos. Ele fica bem abaixo do iPhone 12 Pro Max em nosso teste focado no multitarefas. O S21 Ultra mostra um belo salto em teste de benchmarks, mas não chega a ultrapassar o rival da Apple no Antutu.
Isso mostra que o novo hardware tem potencial, mas o software não consegue extrair tudo o que ele tem a oferecer. O S21 Ultra rodou todos os jogos que testamos com ótima fluidez, ou melhor, quase todos. No Injustice tivemos um bug estranho, em que os gráficos ficaram distorcidos, sendo impossível jogar. Talvez este problema também afete outros títulos. Alguns games conseguem tirar proveito da tela de 120 Hz, como foi o caso de Subway Surfers, Mortal Kombat e Cover Fire. No caso deste último, é possível escolher jogar a 30, 60 ou 120 FPS nas configurações do jogo, ao alternar entre as opções gráficas. Porém, há jogos que possuem suporte a 120 FPS, mas por algum motivo ficam limitados a uma taxa de FPS inferior, como foi o caso de Minecraft. A bateria é a mesma de 5.000 mAh da geração passada, mas como agora temos um hardware fabricado em 5 nanômetros e uma nova geração de tela AMOLED, com consumo otimizado, vemos a autonomia ser aprimorada. A bateria do S21 Ultra rende em média 30% a mais e garante carga para quase 2 dias. Ele conseguiu superar o ROG Phone 2, que possui 1.000 mAh a mais de bateria e era o flagship com a melhor autonomia que passou pelo Tudo Celular. Com isso, ele fica entre os 10 melhores, levando em consideração celulares de todas as categorias e chegando perto de aparelhos como o Galaxy M51 com bateria de 7.000 mAh e tela de apenas 60 Hz. Se a autonomia impressiona, o mesmo não podemos dizer do tempo de recarga. Usamos o carregador de 25 watts da Samsung que veio com o Galaxy Note 20 Ultra e também é o mesmo que acompanha o S20 Ultra. Ele levou mais tempo para carregar o novo aparelho, por mais que a bateria tenha o mesmo tamanho. Faz sentido? O S21 Ultra demora 1 hora e 16 minutos para ir de 0 a 100%. É um tempo aceitável para um intermediário, mas não para um top de linha tão caro. Ainda mais quando há rivais de outras marcas levando metade do tempo para recarregar. Com uma carga rápida de 15 minutos, você não terá nem 1/3 da bateria recarregada. Assim como meia hora na tomada, não chega a recuperar metade da bateria. O S21 Ultra sai da caixa com Android 11 e One UI 3.1. Ele receberá 3 atualizações do sistema, então espere ver o Android 14 nele lá para 2023. E como mencionado anteriormente, uma exclusividade do Ultra está no suporte a canetas estilos. Você pode usar tanto a S Pen da linha Note quanto os modelos que foram lançados especificamente para ele. Com a canetinha é possível escrever na tela do celular e converter o texto para uma forma mais legível, e até mesmo salvar o texto em arquivos de PDF ou compatíveis com o Office. Segurar a S Pen sobre alguma palavra em outro idioma fará uma tradução em tempo real. E o aplicativo PenUp pode ser usado no S21 Ultra para que você compartilhe seus desenhos com os usuários da linha Note. Tudo o que você encontra nativamente no Android 11 também está presente no S21 Ultra. Do lado da Samsung, temos de novidade a DeX, que foi aprimorada e agora funciona nativamente via Wi-Fi com PCs. A interface da One UI teve pequenas mudanças comparada à 3.0 presente em outros aparelhos da marca que foram atualizados para o Android 11. Há maior transparência e aplicativos nativos, como o de discador, ganharam pequenos retoques. Para quem é viciado em fotos, temos 2 novidades. A primeira é a possibilidade de apagar a informação de localização incluída nos metadados dos arquivos de imagem, dando assim maior segurança na hora de compartilhar suas fotos. A segunda está no poder de edição do S21 Ultra, que permite, com um único toque na tela, remover pessoas ou objetos indesejados das fotos. Por mais surpreendente que pareça, o resultado apresenta falhas e nem sempre cumpre o que promete. Por falar em fotos, será que temos uma boa evolução em câmera? O sensor principal segue com a mesma resolução de antes, mas agora temos um novo sensor da Samsung com a promessa de imagens mais nítidas. O S21 Ultra possui 2 câmeras com lente teleobjetiva, sendo uma com zoom óptico de 3 vezes e outra de 10 vezes. As 2 combinadas entregam zoom máximo de 100 vezes. Por fim, há uma câmera com lente ultra-wide, que finalmente ganhou foco automático e agora pode ser usada para macros. O Galaxy S21 Ultra mostra um pequeno avanço comparado à câmera do S20 Ultra e Note 20 Ultra. O novo sensor realmente consegue capturar mais detalhes, registra cores mais próximas da realidade e acerta no HDR na maioria das vezes.
Fotos em dias ensolarados resultam em imagens menos saturadas do que normalmente vemos em celulares da Samsung e foge bastante daquele tom amarelado do iPhone. Porém, o novo top coreano ainda fica atrás do rival da maçã em cenários mais escuros. Até mesmo perde para o Note 20 Ultra ao fotografar à noite. Como isso é possível? A Samsung decidiu tornar automático o modo noturno, que é sempre ativado quando o celular detecta que a luz do ambiente não é ideal para uma boa foto. É basicamente o mesmo comportamento que temos nos iPhones, mas claramente não está funcionando como deveria. A câmera ultra-wide não teve evolução e continua fazendo o mesmo bom trabalho de antes, mas ainda está abaixo da qualidade da principal. Ainda assim, terá boas fotos com cores acertadas e contraste sem exagero. O destaque mesmo fica para o foco, que agora é automático e permite chegar a 2 cm de distância de um objeto e obter macros melhores. Vamos falar de zoom? O S20 Ultra foi o primeiro da Samsung com zoom de 100 vezes. A verdade é que a qualidade é tão precária que o recurso era praticamente inútil. O S21 Ultra conta com 2 câmeras teleobjetivas para resolver o problema e a qualidade do zoom realmente melhorou, mas ainda está longe de impressionar. Se você não for além de 10 vezes, terá ótimas fotos. Ao passar disso, o pós-processamento fica mais agressivo, os detalhes são perdidos e temos quase a mesma qualidade do Note 20 Ultra. Claro que não chega a ser ruim, mas não vai ser o potencial do zoom do aparelho que vai te conquistar. A câmera frontal do S21 Ultra mantém a resolução do S20 Ultra e entrega 4 vezes mais pixels do que o Note 20 Ultra. Realmente tivemos uma boa evolução, especialmente em cenários mais escuros. Quando se trata de selfies, o iPhone 12 Pro Max ainda leva a melhor. Claro, o modelo da maçã tem a mania de amarelar as fotos, porém registra mais detalhes da pele e apresenta melhor modo retrato. O Exynos 2100 tem suporte a filmar em 8K a 30 fps, porém o S21 Ultra fica limitado a 24 fps, assim como seu antecessor. É possível gravar com a câmera traseira e frontal ao mesmo tempo, com o modo diretor, mas ficando limitado à resolução Full HD. No geral, o S21 Ultra captura vídeos de ótima qualidade, tem estabilização eficiente e seu foco é ágil. A frontal registra melhores vídeos e sofre menos com ruídos comparado aos flagships anteriores da coreana. O maior rival do Galaxy S21 Ultra é o iPhone 12 Pro Max. Um celular que também entrega ótima experiência multimídia, mas é mais rápido na execução de aplicativos e jogos. O modelo coreano ganha em bateria, mas não chega a humilhar o concorrente em câmera. Se você não tem preferência por sistema operacional, então compre o que estiver mais barato. Comparado ao Galaxy Note 20 Ultra, temos pequenos avanços. O desempenho não apresentou o salto esperado, porém a bateria dura bem mais. O mesmo acontece com relação ao S20 Ultra. Em câmera, vemos o novo sensor da Samsung realmente registrar melhores fotos, mas o modo noturno automático precisa de ajustes para funcionar melhor. O Galaxy S21 Ultra é um celular que pode custar mais de R$10.000 se você optar pela versão com 512 GB de armazenamento. É um aparelho caro e que promete entregar tudo o que a Samsung tem de melhor a oferecer. O que notamos é que o hardware realmente é de ponta, porém falta otimização no software. Claro, isso pode ser arrumado em futuras atualizações, mas por enquanto o S21 Ultra não tem nada de surpreendente, além da boa autonomia. Ele é basicamente o Note 20 Ultra levemente melhorado e que não vem com a S Pen na embalagem, e nem carregador ou fone de ouvido. De qualquer forma, sabemos que ele pode ter sido a sua escolha e te ajudamos a encontrar as melhores ofertas. Basta clicar nos links aí abaixo. E aproveita para comentar se concorda com os pontos negativos apresentados nesta análise, ou se acha que a câmera e desempenho já estão ok. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.